E aí, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Pequei e quero te contar como. Você quer saber? Ficou curioso, não? Antes de mais nada, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe seus comentários. Você ficou curioso, não ficou? Cuidado, hein? Curiosidade mata. Primeiro vamos lembrar o que João disse sobre o pecado. Está em 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que temos que entender é que Cristo Jesus foi oferecido por Deus como o último sacrifício para perdão de pecados. E sempre a remissão de pecados foi paga para com Deus através do sangue, que simboliza a vida. Mas vamos lá entender isso. Esse perdão que alcança quem se batiza e vive a graça e pratica o reino de Deus em sua vida, tem o perdão dos seus pecados até a remissão da sua alma. Não como a maioria entende e propaga, que é somente os pecados cometidos antes do batismo. Somos salvos pela misericórdia de Deus e não por méritos próprios. É isso que precisamos entender. As boas obras que devem seguir a vida de um cristão são frutos de salvação, não méritos para a salvação. Deu para entender? Se a salvação fosse pelas obras, estaríamos anulando o sacrifício de Cristo Jesus e assumindo a condição de méritos próprios. Vamos lá entender as diferenças entre falta, fraqueza ou pecado. É muito cômodo e soa menos pesado para a nossa consciência cristã suavizar o termo pecado, substituindo por falta, fraqueza, imperfeição e assim por diante. Mas a Bíblia é clara e taxativa. Toda iniquidade praticada é pecado, toda injustiça é pecado. João falou bem claro em capítulo 5. Somos levados a pensar que pecado é somente de cunho sexual, como fornicação e adultério. O restante são as chamadas faltas e fraquezas. Essa é uma crença totalmente errônea, para não dizer antibíblica. A lista do pecado é enorme e se encontra em diversos pontos das Escrituras. Não podemos fugir da realidade. Deus é 3 vezes santo e requer para si um povo santo. Aquele troco a mais que você fez vista grossa e embolsou, pecado de roubo. Aquele simples e rápido olhadinha de canto no olho para um corpo atraente na rua, pecado da cobiça. É considerado adultério se desejar no coração. Aquela mentirinha inofensiva para conseguir algo em benefício próprio, pecado da mentira. Aquela roupa indecorosa e sensual, pecado de lascívia, sensualidade. Aquele prato a mais que você fez mesmo já estando saciado da fome, pecado da gula ou glutonaria. Bebida alcoólica, então, pecado da bebedice. Falar mal do nosso irmão ou irmã, pecado da maledicência. E o que dizer de piadas maliciosas e impuras, pecado da malícia. Pornografia, pecado de concupiscência dos olhos. A lista é imensa, mas vamos falar de avareza, que é o amor pelo dinheiro, que é uma idolatria. Prosperar na vida a todo custo, isso mesmo. Ou você pensava que para ser idólatra somente seria se curvar perante uma estátua? O amor ao dinheiro, a avareza, é, segundo a palavra de Deus, idolatria. Como podemos ver, amados, todas essas coisas que erroneamente classificamos como faltas e fraquezas são, na verdade, pecados. E a Bíblia os coloca no mesmo patamar do adultério e fornicação. São listados juntamente e não existe uma escala que define o tamanho de cada pecado. Aí você está pensando, e o pecado de morte? O único pecado que carrega esta condenação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você vai dizer, e o pecado de morte que João relatou em uma das suas cartas? Vamos lá entender o que ele estava querendo dizer. Ele disse assim, ó, pecado para a morte, descrito em 1 João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse
Não digo que ore. Vejam, a preposição para introduz expressões que designam uma direção, indica lugar de destino. Um exemplo, foi para São Paulo, foi para a Europa. Portanto, o indivíduo que comete um pecado para a morte, ele não morre instantaneamente. Isso só acontece se ele continuar na vida pecaminosa. Aí sim, ele está caminhando para a morte. E quando o apóstolo escreve, e por esse não digo que ore, ele não está deixando a critério de cada um orar ou não orar. Veja que o advérbio não vem antes do verbo digo. Logo, o apóstolo está se colocando em uma posição de neutralidade, deixando a decisão por conta de cada um. Agora, se ele tivesse dito, digo que não ore, aí sim, ele estaria afirmando para não orar. Porém, a partir do momento que o ciclo pecaminoso é interrompido, antes de gerar a morte física, acontecendo o arrependimento sincero por parte do pecador, viabiliza-se a chance do perdão, ainda há tempo de se arrepender e voltar-se para Deus. Lembrando sempre que os pecados que geram a morte não são só os de ordem sexuais, como fornicação e adultério. Mentira, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça, pedofilia, pornografia, pode gerar a morte também. O único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi bem claro ao dizer que todo pecado se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Em resumo, e sendo bem prático para finalizarmos, pecado para a morte é todo pecado que a nossa consciência nos acusa, mas nós não os deixamos, amamos e entristecemos o Espírito Santo a tal ponto que aos poucos vamos morrendo na fé e carregamos esse pecado para a sepultura. Enquanto a vida e temos Cristo Jesus como nosso único e pessoal Salvador, nossa esperança é renovada e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na vida daqueles que Ele ama. Eu amo vocês. Deus abençoe.